imaginou, né, no próprio terreno da Lua, né, o material que ela é composta, você tem hélio 3. Com hélio 3, você consegue produzir energia, né? E se a gente conseguir fazer essa mineração lá, a gente consegue, com a Lua, suprir uma boa parte da energia do planeta Terra. É uma possibilidade. Vai saber outras coisas que talvez a gente possa encontrar na Lua, que, por enquanto, são 6 missões para lá, com pouco tempo de superfície, né? Ferramentas limitadas, vamos dizer assim, a gente não teve o conhecimento todo a respeito do que a gente pode achar na Lua. E tem muitas questões ainda sobre a Lua que precisam ser respondidas, né? Então, esse estudo lá vai ajudar bastante. Hoje tem mais exploração em Marte do que a Lua, né? Nas últimas décadas acontecendo, né? Com sondas, tem até helicóptero voando em Marte agora, né? É mesmo? Que é o Ingenuity, né? Que é um helicóptero que foi na última sonda, no Perseverance. E era para voar 5 vezes, fazer 5 voos. Era uma missão paralela do Perseverance, que foi o rover principal. E, já que vai o rover, vamos levar o helicóptero. Foi um investimento aí de mais de 80 milhões de dólares para desenvolver esse helicóptero, tudo, para ver se era possível o voo na atmosfera de Marte, que é 1% da atmosfera terrestre. O negócio deu tão certo que os 5 voos já viraram quase 49, já está indo para o 49º aí nos próximos dias ou semanas. Porra, maneiraço. Então, não sabia não, cara. Então o negócio está muito avançado. Parece um drone, né? E ele está muito avançado. Então é isso, em Marte tem muito mais coisa acontecendo do que na Lua. A Lua meio que parou ali na década de 70 e não foi muito adiante disso daí. Qual que é a pira com Marte? Por que Marte? Por causa dos marcianos? Aí tem o Elon Musk, né, que entra na jogada. Eu acho que toda essa coisa de criar a SpaceX veio do desejo dele de chegar a Marte. Ele já falou, inclusive, que ele quer morrer em Marte, né? Então... Ele quer ir habitar Marte e não voltar, Marte, né? Olha, aliás, eu também gostaria de fazer isso. Você procura candidatos, né? E lembra que o John Glenn fez o segundo voo com 77 anos. Né? Eu estava lá na NASA, quando eu encontrei com ele me falou assim... Ele fez o primeiro voo em 1962, acho que ele devia ter uns 30 e poucos anos, e o segundo com 77 anos. Ele tinha sido senador também, durante 24 anos nos Estados Unidos. E olha como a vida vai ter umas coincidências interessantes, né? Ele foi o primeiro astronauta americano a orbitar o planeta, né? Eu fui o primeiro astronauta aqui. E aí ele encontrou comigo no corredor lá do prédio 4S, que é o prédio onde ficam os astronautas. Primeiro porque eu tinha acabado de chegar lá, era tipo rookie ainda, eu e minha turma, né? Então a gente nem chegava muito perto onde ele ia, herói americano, senador, aquele monte de gente junto, a gente nem chegava perto. De repente eu encontro com ele um dia no corredor, lá do prédio 4S, sozinho. Aí ele olhou para mim, eu tinha voado aquela manhã de T-38, eu estava com o macacão e com a bandeira do Brasil. Ele olhou bem para mim e falou, você é aquele brasileiro? Sim, senhor, vem cá. Aí ele entrou na sala, sentou em cima da mesa, assim, da sala, literalmente em cima da mesa, ele era um cara alto. Aí ele olhou bem e falou assim, olha, você sabe que eu fui o primeiro astronauta aqui também, né? Sim, senhor, sei. Você sabe que eu sou senador? Sim, senhor, sei. Você tem que ser político lá no Brasil também. Eu, capitão, tinha acabado de chegar lá, pensando em voar, o sistema, aquela coisa. Aí ele falou isso, eu olhei e falei, pô, né? Já pensou nisso? Eu, não, senhor. Mas você tem que pensar. Por quê? Sendo astronauta, lógico que você pode ajudar com pesquisa, pode ajudar dentro do sistema como um todo, mas você não vai ter acesso às decisões. Sendo político, você pode ajudar o seu programa muito mais, como eu ajudei aqui nos Estados Unidos. Aí eu falei, assim, senhor, eu vou pensar nisso, mas eu confesso que eu saí da sala e falei, né? 20 anos exatamente depois, né, convidado para ser ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações com a Agência Espacial conectada no Ministério. Aí eu pude, né, desenvolver, se tiver tempo mais tarde eu posso falar de muitos desenvolvimentos que nós tivemos no programa espacial, graças a essa minha presença lá. Então, realmente ele estava certo. Agora, ele fez o segundo voo com 77 anos, né? Eu tenho 60. Dá tempo. Quem sabe, dá tempo. Você vai para Marte, dá tempo para Marte. E Marte é um destino bastante interessante. Posso falar um pouquinho aqui de Marte, só para ter uma ideia, assim? Pensa bem, né? O Sol, aí, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Vênus seria muito mais parecido em termos de tamanho com a Terra do que Marte. Marte é menor, 1/3 da Terra, etc. Mas Vênus é um inferno. Né? Basicamente, temperatura altíssima. 400 graus Celsius na superfície, está tranquilo. Chove ácido lá, para ter uma ideia. Isso deve ser uma maravilha. Quentinho, gostoso. Acho que é um pouco mais quente que o Rio, talvez. E aí, Marte.
Marte tem condições muito mais interessantes para isso, apesar das grandes variações que você tem de temperatura, uma atmosfera de CO2, né? E é um planeta atualmente morto. Se você pensar assim, não tem nada, aparentemente, nenhum tipo de vida ali na superfície. O que não quer dizer que talvez a gente não encontre vida abaixo da superfície, né? Com uma pesquisa um pouco mais detalhada. O que eu estou falando de vida pode ser uma bactéria, um fungo, qualquer coisa, mas... E existe uma possibilidade de que Marte tenha sido habitado muito tempo atrás, até que aconteceu algo naquele planeta, né? Até ter umas cicatrizes interessantes até, que tornou o planeta da maneira como ele é hoje, né? E a gente precisa saber disso, mesmo porque, né, se for possível uma migração para lá, para que possa se estabelecer, né, algum tipo de colônia, tem até uns vídeos interessantes, tem um filme lá no Netflix que chama Mars, né? Que é uma série que é meio ficção e com uma parte científica bem adequada, sabe, assim, para assistir. Então, fala sobre isso aí, as dificuldades de se chegar em Marte, né? Porque pensa bem os planetas no seu movimento translacional, você tem certas posições que você pode decolar para conseguir chegar no menor tempo. Você tem toda a questão de radiação, né? Como que um ser humano vai suportar tanto tempo no espaço, 8 meses para chegar lá. E Marte não tem o campo magnético que nem a Terra, né? Que então, protege aqui. Recebe toda a radiação do Sol sem ser desviado, né? Exatamente. Isso é um problema seríssimo lá. Então, é mais lógico você morar no subsolo de Marte do que na superfície, porque você tem certa proteção. Então, nessa série, eles mostram esses detalhes que são realidade, vamos dizer assim. Então, é uma possibilidade que Marte possa ser aí uma alternativa para a Terra. Lógico, melhor a gente cuidar bem da nossa Terra, né? E ter outras alternativas, e não ser uma alternativa única, porque eu preciso mudar daqui. Mas é uma possibilidade muito interessante, Marte. O melhor filme que tem de Marte é um que tem o Schwarzenegger. O Vingador do Futuro, Total Recall, 1990. Isso é sensacional. Quando a pessoa sai da bolha ali e começa a estourar o olho. Nossa, a mulher com 3 peitos. Fizeram uma segunda versão, não fizeram? Foi com o Colin Farrell. Mas eu não gostei, porque essa diferente, né? A do Colin Farrell não tem Marte. Não é Marte. Eles têm um sistema de transporte dentro da Terra, um negócio completamente maluco. Eu vi esse filme também. O outro é mais pira, Marte. Aí Marte tem todos o pessoal chama dos mistérios de Marte, né? A face de Marte, né? Tem aquela foto que parece um rosto na superfície. Teve uma recente que tinha o Sérgio falou que pô, aquilo ali é só uma pedra, não sei o que vagabundo tava olhando assim, caralho, um portal. Lembra dessa porra? Que parece um buraco, né? Assim como se fosse uma porta mesmo. Caralho. Tem muitas, o pessoal viu lá. Que eu não sei se foi a Perseverance, um desses rovers de lá, que fez uma sequência de fotos como se fosse um foguete decolando de lá. Não sei se você já viu um negócio desse. Tem. Aí junta e começa com a história lá atrás, quando a Rússia mandou alguns espaçonaves para lá, para observar Phobos, que é uma das luas de Marte, né? E uma foi destruída, ninguém conseguiu ver nada, Mars 1, e o Mars 2, ou o 2 foi destruído e o 1 estava lá. A última foto que ele tirou tinha uma coisa se aproximando dela, assim, como se fosse um foguete, um negócio bem grande, né? Sei lá. Certas coisas que a gente só vai saber quando chegar lá. Inclusive tem uma propaganda antiga de impressora que queria dizer que a impressora tinha uma qualidade tão grande. Eu não lembro se foi quando chegou uma das sondas lá em 1997. Eu não lembro qual sonda que foi, que queria dizer que a impressora imprimia com uma qualidade tão grande que aí mostrava o rover de Marte com a câmerazinha girando e aí atrás tinha um ETzinho segurando uma foto impressa nessa impressora de Marte, ele ia acompanhando assim para mostrar que, né? Então vai saber, né?